Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra de Deus. Que essa palavra de hoje possa preencher os nossos corações, abençoar o nosso dia, tranquilizar a nossa mente, nosso coração. Jesus hoje ele tem coisas valiosas para nos ensinar, mas para isso ele exige de nós também um comprometimento. É preciso que nós nos abramos a ouvir aquilo que Jesus ele tem para nos falar. E assim como o Senhor ensinava para aquelas pessoas no Monte das Bem-aventuranças, ele também hoje ele quer nos ensinar. Jesus hoje ele quer falar nos nossos corações. Então eu já te convido a escolher aquele lugar mais tranquilo, aquele lugar onde você possa estar em sintonia com Jesus, tranquilo para ouvir a sua palavra e disposto a colocar em prática. Mas para que o nosso encontro ainda seja mais favorável, para que esse encontro seja mais produtivo, que essa palavra dê frutos no nosso coração, vamos pedir a ação do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, nos animando, abrindo a nossa mente e o nosso coração, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do dia, que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e vos disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido você a reler novamente esse texto. E todas as vezes que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, toda vez que nós nos ouvimos a palavra de Deus, a palavra ela quer tocar no nosso coração. Jesus hoje, com a sua misericórdia, ele senta para ensinar aos discípulos. Jesus ele queria que seus discípulos aprendessem que através das suas palavras, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, eles pudessem viver melhor. E quando nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a ser santos, não quer dizer que nós seremos poupados e não quer dizer que nós seremos livres de lutas, de perseguições, de dificuldades. E o reino dos céus, o reino de Deus, a dinâmica dele é diferente daquilo que a gente tem acostumado a ver que o mundo prega. Jesus, ele com seus ensinamentos, ele sabia que os discípulos passariam dificuldades. Hoje também ele sabe das dificuldades de cada um de nós. E ele quer nos ensinar para que nós possamos passar por tudo confiantes na sua infinita misericórdia. Então essa palavra aqui do monte do Sermão das Bem-aventuranças, a palavra de Deus ela quer nos ensinar que os discípulos, eles seriam perseguidos, que os discípulos precisariam se firmar na fé,
que não faltaria choro, que não faltaria perseguição, que não faltaria batalhas para eles enfrentarem. Mas com a misericórdia, com a força, com a coragem que vem do Senhor, é possível passar por diversas situações. E aqui Jesus ele fala de valores, ele fala de sentimentos que a gente deve passar, mas de uma forma diferente. Aqui Jesus fala que felizes os que choram porque serão consolados. Chorar na presença do Senhor. Felizes aqueles que promovem a paz. Felizes aqueles que são perseguidos. E como é difícil a perseguição. Então eu te convido nesse momento a escolher um versículo. A escolher aqui nesse texto qual o momento que o Senhor Jesus ele toca mais no seu coração. Para que assim ele venha em nosso encontro, mediante as nossas dificuldades, nos ajudando, nos auxiliando, para que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, a lidar com as diversas situações da nossa vida. Jesus aqui ele fala, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. E a terra prometida são aqueles que conseguem aqui manter a mansidão, manter a perseverança, para que possam adquirir sim determinadas virtudes que vêm do Senhor, determinadas virtudes que só o Senhor ele nos ensina, que só o Senhor ele nos dinamiza. E aqui também nós podemos concluir a nossa reflexão, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Como é difícil, meus irmãos, ser pacífico, mediante a tantas dificuldades, a tantos desafios do nosso dia a dia. Como é difícil ser promotores da paz. Como é difícil manter a paz, a harmonia, muitas vezes na nossa casa, nos nossos ambientes no qual a gente convive. Jesus sabia que teríamos desafios a enfrentar. Jesus preparava os seus discípulos para que eles pudessem resistir nas perseguições, nas provações. Jesus aqui afirma que bem-aventurados seriam aqueles que seriam perseguidos, injuriados por causa dele, porque ele daria a força, ele daria a recompensa. E se os profetas foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, nós também sofremos as perseguições, mas sofremos perseguições por uma causa justa, por uma causa nobre, defendendo a palavra de Deus, defendendo o reino de Deus. Então eu te convido nesse momento a meditar sobre essa palavra e pedir Jesus para vir trazendo na sua mente quais as suas maiores dificuldades, quais os desafios, o que ainda nos impede de viver a santidade no nosso dia a dia, na nossa convivência com o próximo, com os nossos irmãos, nas nossas missões, a qual nós fomos chamados a evangelizar, a buscar mais a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Vai apresentando ao Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos dialogar com o Senhor e assim nós vamos apresentando ao Senhor as nossas dificuldades e o Senhor também ele vai falando no nosso coração, trazendo para nós toda essa paz que vem dele. Peçamos ao Senhor Jesus, sim Senhor, que nessas bem-aventuranças o Senhor sobe a montanha e senta para ensinar aos seus discípulos e assim também hoje o Senhor quer nos ensinar grandes coisas. O Senhor quer nos ensinar valores preciosos para que tenhamos forças e para que possamos resistir a todos os embates da nossa vida, a todas as dificuldades do dia a dia. O reino dos céus é diferente desse mundo, Senhor. Vem, Senhor, é nosso auxílio e nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, com a sua misericórdia, com o seu infinito amor, para que essas bem-aventuranças possam ser sementes brotadas no nosso coração, que possa dar muitos frutos, Senhor. Sozinhos nós não podemos, mas com o seu auxílio, Senhor, com o seu auxílio, com a sua misericórdia, nós venceremos e seremos aqueles que sairão vitoriosos mediante todos os desafios, mediante todas as dificuldades da vida.
E assim como nós apresentamos ao Senhor as nossas maiores dificuldades, nós podemos também nos colocar à disposição do Senhor, determinando na nossa vida que nós meditaremos mais a palavra de Deus, determinando da nossa vida que nós possamos também nos dedicar mais a ouvir a voz de Jesus nos ensinando, colocando em prática. Os discípulos, eles tinham sede de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Que essa palavra de hoje também possa nos dar essa sede de ouvir de Jesus os seus ensinamentos. Porque é somente através desses ensinamentos, de ouvir a palavra de Deus, é que nós vamos ser saciados, preenchidos com toda a graça que vem do Senhor Jesus e assim colocar em prática na nossa missão. Todos nós somos chamados a viver as bem-aventuranças, mas para isso é preciso que a gente se coloque à disposição, ouvindo aquilo que Jesus ele quer nos ensinar, tirando esse tempo para ouvir os ensinamentos de Jesus. Só assim nós vamos ter as forças necessárias para enfrentar todas as dificuldades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, meditando a sua palavra. Que essa palavra de hoje possa frutificar em nosso coração e assim nós somos chamados à santidade. Vamos viver a santidade, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.